Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Seguinte, olha só minha playlist de revisão de véspera para vestibulares neste ano de 2019. E agora o vestibular que foi agraciado é a Universidade Federal de Uberlândia, cujas provas acontecerão dia 4 e 5 de maio de 2019. Se você gostar dessa revisão, não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar o seu like, é muito importante para mim. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. Muito bem, galera, vamos agora começar com a questão número 1. Questão número 1, beleza? Vamos fazer a leitura da questão. A figura representa esquematicamente o ciclo de vida de Schistosoma mansoni. Então, do lado direito da sua tela, você tem um ciclo de vida, do lado esquerdo da sua tela, você tem aí os itens relacionados a números romanos, ok? Schistosoma mansoni. Bom, para isso, é importante entender que a esquistossomose, galera, é uma doença provocada por um verme chamado Schistosoma mansoni e ele é pertencente ao terceiro filo do reino animal, chamado filo Plateuminto. E é por isso que eu preciso falar para vocês sobre os plateumintos, vermes de corpo achatados. Aqui nesta imagem nós vemos uma planária, que é um animal de vida livre. Planária é um plateuminto, ok? Então são seres de corpo achatado, apresentam cabeça pela primeira vez, ou seja, cefalizados. É graças a esta cabeça que duas situações me vêm à tona. Ele consegue concentrar os órgãos nervosos, formando um sistema nervoso ganglionar, algo semelhante a um cérebro, e é por causa dessa cabeça que nós temos a chamada simetria bilateral. Eles são animais o quê? Bilatérios, sendo possível dividir em lado esquerdo e lado direito. A causa de uma cabeça tem consequência a simetria bilateral, ok? São triblásticos, apresentando ectoderme, endoderme e mesoderme. É o primeiro filo triblástico, inaugura a mesoderme. São protostômios, cujo blastóporo, orifício encontrado na fase de gástrula, dá origem à boca. E por ter o corpo achatado, não tem como formar celoma, cavidade essencial para alojar os órgãos. Veja bem, a mesoderme não é capaz de formar celomas, então esses animais são acelomados. E é por isso que nessa imagem é importante você distinguir as três camadas do animal. Você tem em azul a ectoderme, você tem em amarelo a endoderme, e preenchendo o espaço você tem a mesoderme. Esta mesoderme vai dar origem a um tecido de preenchimento chamado de mesênquima, rica em mesenquimoblastos, que são células indiferenciadas, ok? Importante papel para a regeneração do animal. As classes do filo Plateuminto são classe turbelária. Nós temos a planária como representante. Nesta classe, os representantes são de vida livre. Classe cestoda ou cestoda, temos a tênia, as solitárias. Tênia do porco chamado Tênia solium. Tênia da vaca chamado Tênia saginata. Classe tremátoda. Nesta classe, nós temos dois vermes importantes. O Schistosoma mansoni, que está relacionado à questão, e a facíola hepática, que provoca a faciolose. A questão fala sobre o Schistosoma mansoni. É bom você lembrar que a classe a que ele pertence é a chamada classe tremátoda. Ok, galera, em relação à morfologia, são animais então que apresentam cabeça pela primeira vez. No caso da planária, alguns órgãos sensoriais são importantes, tais como ocelos, capazes de vislumbrar a presença de luz ou ausência de luz, e as aurículas, dobras da cabeça responsáveis por detectar cheiros, partículas odoríferas que vêm junto com o ar. Tudo bem? Bom, em relação à morfologia e anatomia, nós temos essa imagem. Os ocelos já foram abordados por mim. Esses ocelos se comunicam a um gânglio cerebroide, que é responsável pelo sistema nervoso ganglionar e ventral. Temos um sistema digestório incompleto, apenas com boca, ausência de ânus, de tal maneira que o seu intestino é ramificado para compensar a falta de um sistema circulatório. É bom lembrar que a solitária da classe cestoda, ou seja, os cestódios, não apresentam um sistema digestório, pois são parasitas intestinais. Aqui você vê a boca e você vê a faringe. Aqui você vê sistema excretor chamado de protonefrídeo ou
célula flama, e aqui os cordões nervosos que ligam longitudinalmente o corpo do animal, ok? Falando de esquistossomose, então o ciclo se dá nas chamadas lagoas de coceira, na qual uma pessoa que apresenta barriga d'água defeca ou evacua próxima dessa lagoa, de tal maneira que os ovos dos vermes, ao saírem nas fezes, geram uma larva chamada de miracídio. Essa larva miracídio, ela vai em busca de um hospedeiro intermediário, chamado de caramujo bionfalaria, da família dos planorbídeos, um molusco. Ocorre um fenômeno de pedogênese e esse miracídio converte-se em cercária. As cercárias ficam na lagoa esperando as suas vítimas, que são banhistas, pescadores e mulheres que lavam roupa na beira de rio ou de lago. As cercárias penetram na pele, uma penetração ativa, caindo na corrente sanguínea, indo se alojar no sistema de vasos chamado de porta hepático, que comunica o fígado, o baço e o intestino. Lá nesse sistema porta hepático, as cercárias desenvolvem-se em vermes adultos, acasalando-se e produzindo diversos ovos que então provocam alguns sintomas. Sintomas de diarreia, inchaço do fígado e do baço, chamado de hepatoesplenomegalia, vômitos e náuseas e febres são sintomas presentes. A profilaxia se dá através do saneamento básico, tratamento do doente, não frequentar as chamadas lagoas de coceira. Além do que, se você colocar peixes larvófagos na lagoa, de tal maneira que você não vai impactar o ecossistema dessa lagoa, esses peixes podem acabar ingerindo as larvas, tanto miracídio quanto cercárias. Vamos para a questão? A partir da análise do ciclo, considere as afirmativas a seguir. 1. A larva do esquistossomo, que penetra ativamente pela pele ou pela mucosa das pessoas, infestando-as, é um protozoário flagelado denominado cercária. Não é um protozoário, é um animal. 2. Na profilaxia dessa doença, é importante construir redes de água e esgoto. Galera, isso chama saneamento básico. Exterminar o caramujo hospedeiro, bem como evitar o contato com águas possivelmente infectadas por cercárias. 2. Item correto. 3. O caramujo bionfalaria representa o hospedeiro intermediário das larvas ciliadas miracídios. Estas originam de modo assexuado larvas dotadas de cauda, as cercárias. Verdadeiro, galera. É importante entender que o homem é o hospedeiro definitivo nessa doença, e a reprodução assexuada, que ocorre dentro do caramujo, onde miracídio transforma-se em cercária, é conhecida por pedogênese. 4. A esquistossomose é ocasionada pela presença da larva do Schistosoma mansoni. E a infestação do homem é ocasionada pela ingestão de ovos do parasita. Não, galera, a esquistossomose está relacionado com a presença do verme Schistosoma mansoni, na qual foi adquirida através da penetração das larvas cercárias nas chamadas lagoas de coceira. Atenção para essa frase. Se nadou e coçou, é porque pegou. Pegou esquistossomose, também conhecida por barriga d'água. Portanto, os itens corretos são 2 e 3. Resposta é a letra D. Questão 2. Vamos lá? Hemácias humanas foram colocadas em 3 soluções com diferentes concentrações salinas. Solução A, B e C. E as variações de seus volumes, após certo tempo, foram analisadas e ilustradas no gráfico a seguir. Vamos falar sobre membrana plasmática, transportes pelas membranas e volume celular, ok? Muito bem, membrana plasmática também é conhecida por membrana celular ou plasmalema. A composição dela é feita por fosfolipídio, um lipídio que tem uma porção polar e uma outra porção apolar. Temos colesterol presente na membrana plasmática dos animais, responsável por estabilizar a membrana, está relacionada à fluidez dessa membrana. Tem também proteínas superficiais ou integrais. Então é certo dizermos que a membrana plasmática ela é do tipo lipoproteica. E temos carboidratos. Carboidratos esses que, por exemplo, nos animais, formam uma estrutura chamada de glicocálix ou glicocálice. Tudo bem? O modelo do mosaico fluido descoberto por Singer e Nicholson é responsável pelo modelo mais aceito quando se trata da membrana. Portanto, ela é uma membrana fluida, capaz de regenerar-se. Dentre as especializações de membrana, nós temos lembrar as seguintes: microvilosidades, dobras da membrana plasmática responsáveis por aumentar a superfície de contato e assim aumentar a absorção dos nutrientes. Vemos isso bastante, por exemplo, no epitélio intestinal. Interdigitações, dobras também da membrana plasmáticas que se unem entre células vizinhas, aumentando a adesão e fixação entre elas.
além de aumentar a comunicação entre elas. Desmossomos, especializações de membrana responsável por aumentar a adesão celular, encontradas em epitélios que precisam ter forte poder de adesão, ok? Dentre os transportes, nós temos o transporte passivo, aquele que não há gasto de energia, e o transporte ativo, aquele que há gasto de energia. Dentre os transportes passivos, podemos colocar que é a favor do gradiente de concentração do soluto. No caso, vejamos, difusão. Difusão pode ser simples ou facilitada por uma enzima, uma proteína chamada de permease. Além de um transporte passivo conhecido por difusão, temos a chamada osmose. Osmose, galera, passagem do solvente, no caso a água, do meio que tem menos soluto para o meio que tem mais soluto. Ou seja, solvente migra da região chamada de hipotônica para a região chamada de hipertônica, atravessando uma membrana semipermeável. Transporte ativo importante é a chamada bomba de sódio e potássio. É muito importante porque gasta energia para as conduções dos impulsos nervosos, ok? Em relação ao transporte, atenção. Olha, uma dica muito importante para você, cara. Nós temos aqui uma bela imagem e vamos construir 3 meios: isotônico, hipotônico e hipertônico. No meio isotônico é aquele meio onde a mesma velocidade que a água adentra a célula é a mesma velocidade que a água sai, afinal de contas as concentrações dentro e fora são iguais. Isso ocorre também na célula vegetal, entra água e sai água na mesma proporção. Agora no meio hipotônico é interessante, porque a concentração de soluto é maior dentro da célula, então entra muita água, podendo fazer o quê? Romper a célula. Bom, a célula vegetal só não rompe porque ela tem a parede celular, porém ela fica inchada ou túrgida. Já no meio hipertônico, a concentração interna da célula é menor do que a externa. E então a externa é maior, logo a água vai sair da célula, ela vai murchar. Isso acontece também nos vegetais. Tudo bem, galera? Então vamos agora para a questão. Vamos lá? Analisando o gráfico, nós temos que no eixo Y, que é o eixo das ordenadas, fala do volume das hemácias. Tudo bem? Perceba que na solução A, o volume das hemácias aumenta. Então, nós colocamos a hemácia numa solução hipotônica. Na solução B, o volume não se altera. Então, a solução B é uma solução isotônica. Já o volume das hemácias diminui quando eu coloco-as na solução C, que é uma solução hipertônica. Então, a resposta é hipotônica, isotônica e hipertônica. Resposta correta é a letra C. Questão 3. No século XX, o médico sanitarista Carlos Chagas e sua equipe descreveram por completo uma doença infecciosa, produzindo conhecimento científico sobre o patógeno, o vetor, os hospedeiros e manifestações clínicas dessa doença. Para compreender a epidemiologia da doença de Chagas, foi importante a descoberta por Carlos Chagas e sua equipe de que? Vamos falar de Trypanosoma cruzi e falar da doença de Chagas, tudo bem? Protozoários, galera. Protozoários quem são? São seres unicelulares pertencentes a um reino chamado protista ou protoquitista. Tudo bem? É importante compreendermos que eles são eucariontes, heterótrofos, a maioria de vida livre, a minoria parasita. Eucariontes são aqueles seres que apresentam núcleo organizado. Heterótrofos, aqueles que são incapazes de produzir o seu próprio alimento, podendo fazer fagocitose e pinocitose. A maioria, sendo de vida livre, não causa doença. A minoria é parasita. Endocitose, papel em que ocorre englobamento de partículas, na qual fagocitose é a ingestão de partículas sólidas, através da emissão de falsos pés conhecidas por pseudópodos. Já a pinocitose é a ingestão de partículas líquidas. Tudo bem? Plasmocitose é o evento onde ocorre a defecação ou evacuação. Na reprodução dos protozoários, é importante entender que a reprodução assexuada ou agâmica, uma é muito famosa, chamada de bipartição, cisparidade ou divisão binária, formando 2 células clones idênticas. Já na reprodução sexuada, nós temos uma famosa, conhecida por conjugação, em que ocorre troca de material genético. Na verdade, alguns livros didáticos acreditam que conjugação não se trata de uma reprodução sexuada, mas meramente de uma recombinação gênica ou genética. Na classificação dos protozoários, temos os seguintes grupos: flagelata, aqueles grupos responsáveis por se locomover por flagelo, exemplo, o Trypanosoma cruzi. Temos também a classe Rhizópoda ou Sarcodina, responsável por locomover-se de acordo com os pseudópodos. Classe Ciliata, responsável por locomover-se pelos cílios. E classe Sporozoa, aqueles que não apresentam estruturas de locomoção,
são todos parasitas, são os esporozoários, no caso, o Plasmodium. Trypanosoma cruzi, um protozoário que causa doença de Chagas. Vou falar dele logo mais. Plasmodium, protozoário responsável por provocar a malária, maleita. Paramecium, um protozoário de vida livre, o mais evoluído dentre todos os protozoários. Apresenta uma boca própria, chamada citóstoma, um ânus, chamado citoproctocitopígio, 2 núcleos, o macronúcleo, que cuida das funções vegetativas, e o micronúcleo, que cuida das funções reprodutivas. Se esse paramécio for de água doce, vacúolos pulsáteis ou contráteis estarão presentes para controlar a entrada de água nesse protozoário. Tudo bem? Agora falando de doença de Chagas é uma parasitose transmitida pelo bicho barbeiro e provocada pelo Trypanosoma cruzi. Bicho barbeiro, também chamado de chupança ou procotó. Trypanosoma cruzi, ele é um protozoário flagelado. E o barbeiro é o vetor ou transmissor, hematófago, sugador de sangue. Ele é muito encontrado em casas conhecidas por casas de pau a pique, e ele é de hábito noturno. Quando uma pessoa dorme, ele sobe geralmente na face, pica e defeca ao mesmo tempo, de tal forma que o Trypanosoma cruzi vai agora para a corrente sanguínea instalar-se em vários órgãos, mas um órgão ele é importante, que é o coração. Lá no coração, ele cria uma espécie de ninhada, inchando o coração, sintoma conhecido por cardiomegalia. O homem é o hospedeiro definitivo e o barbeiro é o hospedeiro intermediário. É importante entender que existem os reservatórios naturais, aqueles que apresentam protozoário, mas de certa forma não manifestam os sintomas clínicos, tais como gambás, cachorros do mato e porcos do mato. Tudo bem? Vamos fazer a questão. Letra A. O vetor da doença é o protozoário. Não, o protozoário Trypanosoma é o causador. B. O protozoário Trypanosoma cruzi é o parasita causador da doença? Fechou, galera. Resposta correta é a letra B. Questão 4. Vamos lá? A Escherichia coli é o micro-organismo mais estudado por cientistas no mundo todo, não somente pela importância de seu combate pelos órgãos promotores da saúde pública, devido às doenças intestinais causadas por essa bactéria, mas, fundamentalmente, porque a Escherichia coli é muito utilizada em técnicas de engenharia genética, na técnica do DNA recombinante. A Escherichia coli é amplamente utilizada devido... Vamos lá, galera. Vamos falar da tecnologia do DNA recombinante, tudo bem? Para a produção de transgênico, por exemplo, a bioengenharia faz uso dos plasmídios bacterianos. Tudo bem? Transgênico. Transgênicos são aqueles seres modificados geneticamente, na qual foram introduzidos genes não pertencentes àquela espécie. O que é um plasmídio? Plasmídio, ele é uma espécie de DNA extranumerário, encontrado e já muito bem estudado em bactérias. É possível manipular esse plasmídio, inserindo genes neles. Por exemplo, na produção de insulina, hoje usamos bactérias transgênicas, na qual pegamos o quê? O DNA do pâncreas, o pâncreas é o órgão responsável por fabricar a insulina, e colocamos em plasmídios bacterianos, na qual bactérias vão crescendo e produzindo a insulina. Tudo bem? Então veja nessa imagem a introdução do gene insulina no plasmídio bacteriano. É muito importante entender que duas enzimas se fazem presente: as enzimas de restrição, que vão cortar o DNA, e enzimas ligases, que vão, de certa forma, colar o gene no plasmídio, formando um plasmídio transgênico. Outro exemplo é a planta vagalume, na qual o gene responsável por liberar brilho nos vagalumes foram inseridas em plasmídios bacterianos que foram utilizados para contaminar sementes de plantas. Essas plantas, então, absorveram o gene e foram capazes de produzir luz. A enzima responsável por esse processo é chamada de luciferase, e o pigmento que brilha é conhecido por luciferina. Resistência ao glifosato, ou seja, a empresa Monsanto, detentora da soja transgênica resistente ao glifosato, é que foi inserido o gene de resistência a um herbicida conhecido por glifosato, de tal maneira que quando se aplica o herbicida, plantas daninhas morrem, mas a soja não é interferida por esse herbicida, ok? Vale lembrar que o início de tudo ocorreu em 1995, ok? Na técnica do DNA recombinante, a Escherichia coli é amplamente utilizada devido, letra A, a facilidade de manipulação em laboratório do DNA cromossômico dessa bactéria não patogênica.
DNA cromossômico não, é um DNA extracromossômico, plasmídio. Errado a letra A. B. A incorporação de enzimas de restrição específicas para o genoma da Escherichia coli que não pode ser utilizadas em outro material genético? Não. C. A presença do plasmídio bacteriano, a qual são incorporados genes de interesse econômico ou médico que passam a se expressar nas bactérias geneticamente modificadas, acarretando a produção de proteínas específicas. É isso aí, galera. Resposta correta é a letra C. Espero que você tenha gostado dessa aula. Você que vai fazer aí o vestibular da Federal de Uberlândia, deixe seu like. Quanto mais like nós tivermos, mais o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante. Se inscreva nesse canal para novas videoaulas e deixe seus comentários se vocês tiverem dúvida. Um bom vestibular, beijo para vocês. Tchau, galera!